Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais. O exercício de mandato eletivo é um direito. É um direito político, constitucional de todos nós. Então, não descaracteriza. Nem o exercício de mandato de dirigente sindical na própria organização que você exerce. Observe, a lei permite que você se filie à cooperativa agropecuária, se filie a sindicato dos produtores rurais, e ela não vai permitir que você exerça cargo de direção? Nunca esqueça dessa ideia que eu falo sempre, de dar com a mão e tirar com a outra. A lei não faz esse tipo de coisa. Se você pode contribuir para a cooperativa, você também pode dirigir a cooperativa, exercer a função de direção. Tá? E no caso do mandato de vereador, é o exercício do seu direito político. Você não pode, a lei não pode determinar que por você ser segurado especial, você não tem mais direitos políticos. O que são os direitos políticos? De votar e ser votado. Certo? Então, o exercício de mandato de vereador no município onde você desenvolve sua atividade rural, ou dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o exposto no parágrafo 13 desse artigo. Então, você pode participar de cooperativas de trabalhadores segurados especiais agropecuárias. Você também pode participar, ser eleito vereador no município, óbvio, no município que você... Até porque como é que você vai exercer a vereança se você se candidata em outro e manter sua atividade produtiva? Você não vai conseguir. Né? Diga. Mas observe, a questão de... Observe o seguinte, a questão é exatamente essa. Enquanto você estiver exercendo a atividade da vereança, você vai estar contribuindo como segurado empregado, porque a gente já viu que segurado exercício de mandato eletivo, você contribui como obrigatório, na qualidade de empregado. Você não é empregado porque nós sabemos que os políticos não são empregados propriamente ditos, né? É uma equiparação legal a empregado. Durante aquele período, você vai estar afiliado à qualidade de empregado. Porém, acabando o seu mandato, você retorna automaticamente à condição de segurado especial. Então, qual é a diferença? É porque se você exercer uma outra atividade que não seja um mandato eletivo, então digamos que você arranjou um emprego em São Paulo, saiu da sua roça, se mandou para São Paulo, descaracteriza totalmente. Entendeu? E você depois não vai poder aproveitar esse tempo para o seu benefício imediato. Entendeu? Vamos imaginar, vou dar um seguinte exemplo para vocês. Você vai exercer o mandato de vereador, aí você volta, trabalha na atividade rural 3 meses e fica doente. Você vai ter direito ao benefício, sim, na qualidade de segurado especial. Por quê? Porque o fato de você ter exercido a atividade como vereador não descaracteriza a sua atividade especial. Mas vamos imaginar o exemplo que eu dei. Você vai para São Paulo, chega lá, fica doente. E você precisa do benefício. Você vai receber o benefício? Não. Porque você não vai ter carência. Por que você não vai ter carência? Porque o período de segurado especial você perdeu. Você teria que ter 4 meses. Que é 1/3 da carência necessária para o recebimento do benefício, caso você tivesse contribuições anteriores. Se você não tivesse, 12 meses. O que eu quero dizer é que a transição entre o exercício de mandato de vereador num município onde você desenvolve sua atividade econômica é uma transição tranquila. É como se você nunca perdesse a qualidade de segurado. Você tem aqui suspenso penas, você se enquadra como obrigatório, mas você permanece ali com os direitos do especial. E quando você deixa de exercer seu mandato, você volta automaticamente para a atividade de segurado especial. Já quando você exerce uma outra atividade que não está permitida em lei, cessa seu vínculo como segurado especial. Você perde a qualidade. Descaracteriza. Tá? Olha, a ideia de 10 meses tem a ver com gravidez de elefante. Tudo a ver. Nenhum ser humano nasce com mais de 10 meses, de 9 meses. Você nasce, você pode até extrapolar semanas, porém não nasce de 10 meses. Entendeu? Porque na contagem médica da gravidez, você vai nascer de 9 meses. Certo? Por mais que extrapole as semanas médicas para configurar os 9 meses. O que ele quer dizer, então, com a manutenção dos 10 meses? Você tinha que ser segurado especial quando você engravidou. E assim permanecer durante a gravidez. É isso que quer dizer com a contagem da carência. Entendeu? O que você não pode é engravidar e ir para a roça. Porque você vai ter o quê? 8 meses de roça?
7 meses de roça? Você vai ter direito ao salário maternidade? Não. Você não vai ter cumprido a carência. Mesma coisa, o roubo do carro, o seguro do carro que já foi roubado. Engravidou minha filha, não estava na roça. Acabou. A atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Quanto é? Um salário mínimo. Então, a atividade artesanal é permitida? É permitida. Com matéria da própria atividade, da própria roça, de preferência. Mas pode utilizar matéria-prima de outra origem, desde que o valor não exceda um salário, tá? Aí você vai dizer, e se o material for de outro lugar e excede a renda? Porque a questão aqui é o seguinte, você não pode ter na atividade artesanal sua principal fonte de renda. Todos esses limites, essas restrições, dizem respeito a isso. Vocês vão ver que a atividade artística, tudo se relaciona a isso. Se você torna a atividade artesanal sua principal fonte de renda, você deixa de ser segurado especial e se enquadra como contribuinte individual. Se você torna a atividade turística, por isso que é a quantidade de dias, sua principal fonte de renda, você vai passar a ser um empresário e não um segurado especial. Entenderam? A questão da limitação do salário mínimo é um critério objetivo, mas que, na verdade, o que a lei quer dizer? Sua principal fonte de renda tem que continuar sendo a roça. Tá? A atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, que é um salário mínimo. Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas. Isso é importante porque isso veio naquela mesma alteração de 2013, que falava da safra, que mudou, deixou de ser safra e passou a ser número de funcionários dia, que é o seguinte, antigamente, se essa atividade aqui, artesanal, ou aquele que a gente viu passado, que é o beneficiamento, ou a industrialização artesanal, que você bote na sua roça, gerasse o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, automaticamente você perdia a qualidade de segurança especial. Só que, de uma forma inteligente, a lei observou e foi alterada para entender que o fato gerador do imposto não tem nada a ver com a natureza da atividade. Ou seja, a questão tributária de incidir ou não incidir o IPI está relacionada com a legislação tributária, se aquele produto é ou não industrializado. Não tem nada a ver com a natureza e a forma com que a atividade é prestada para se considerar segurado especial ou não. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de incidir o IPI por si só, não significa que descaracteriza. Vai se verificar, então, que o nível de industrialização. Se o nível de industrialização for grande, você deixa de ser segurado especial, não pelo IPI, mas pela questão da industrialização. Tá? Bom. Isso foi outra coisa nova. A possibilidade de participação do segurado especial em pessoa jurídica, em sociedade simples. Não podia e, a partir de 2013, passou a poder. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, aquela que a gente conhece como LTDA, vocês veem no finalzinho do nome das empresas, de objeto ou âmbito agrícola. Então, óbvio, não é qualquer LTDA, não é qualquer sociedade simples, não é qualquer empresário individual, tá? Não, mas na verdade não vai cair essas denominações. O que a lei quer que você saiba é o seguinte, tanto faz ser individual, como ser com mais de um sócio, que seria a de responsabilidade LTDA, tanto faz. O que interessa? Na verdade, o que ele quer dizer, isso aqui não é exaustivo. O que ele quer dizer é, você pode ser sócio desde que, você pode ter empresa desde que essa empresa tenha como objeto e âmbito agrícola, ou âmbito agrícola. Ou seja, tem que ser uma atividade empresarial que trabalhe com a atividade rural, ou a atividade de pesca, ou a atividade de extrativismo vegetal. Tá? Não pode ser, não pode ser sócio da calcinha preta. Tá? Por quê?
porque foge completamente do âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Tá? Considerado microempresa, tem que ser microempresa no termo da lei complementar, e isso não exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da atividade rural, na forma do inciso 7º do caput do artigo 1º, porque se você passar a se dedicar exclusivamente à pessoa jurídica, às questões burocráticas, à administração, à comercialização, você perde a qualidade. Mas se você manter o exercício da atividade rural, você não perde a qualidade de segurado especial. Tá? A pessoa jurídica, ela tem que se compor apenas de segurados especiais, não pode ter sócios com outras fontes de renda, para que você não perca a qualidade, e ela tem que se sediar no mesmo município ou em município próximo, limítrofe, município fronteiriço, àquele em que desenvolvidas as atividades. Entenderam? Você pode ser sócio de empresa? Pode, desde que a empresa esteja relacionada com a sua atividade de segurado especial e você não deixe de exercer essa atividade de segurado especial. E seus sócios também devem ser segurados especiais. Ok? E quem não é segurado especial? Quem não é segurado especial? Quem possui outra fonte de renda, ou seja, isso aqui é o que descaracteriza realmente. Que acabou. Se enquadrou aqui, já foi. Outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de prestação por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, você trabalhava na roça junto com seu marido. Se o marido morre, ele era segurado especial, você vai ter direito à pensão? Claro que vai. Se ele era segurado especial, que é um tipo de segurado obrigatório da Previdência Social, ele vai lhe deixar o direito à pensão. Você passa a receber essa pensão. Se essa pensão for em valor que não supere o menor benefício de prestação continuada a um salário mínimo, você permanece sendo segurado especial. E você vai poder, inclusive, acumular os benefícios. Se você vier a se aposentar, se você vier a ter um auxílio, um salário maternidade, você vai poder receber a pensão por morte e o salário maternidade e a aposentadoria por idade que você vier a receber, ou por invalidez, ou auxílio doença. Tá? Benefício previdenciário. Não. Cujo valor não supere o menor benefício. Por que eu dou esse exemplo de segurado especial? É porque presume-se que o seu cônjuge e companheiros é também segurado especial. Presume-se. Entendeu? Por quê? Porque o regime é de economia familiar. Então, presume-se que a atividade de todos os membros da família estão voltadas ao ambiente rural. Mas pode ser que não seja. Se ela recebe um salário mínimo, não tem problema nenhum. O benefício previdenciário, embora haja divergências aí. Se um membro da família, o cônjuge, trabalha fora e recebe renda superior a um salário mínimo, alguns entendem, embora não esteja na lei, que descaracterizaria. Mas não vai cair na prova. Não vai cair na prova. Essa confusão, porque há entendimentos que não descaracteriza. Porque o que eu entendo, minha opinião? A lei é tão restritiva e tão específica que o que não está nela não pode ser considerado para descaracterizar o segurado especial. A não ser que seja uma aberração, uma coisa que sai muito da lógica do segurado especial, que é um regime de economia familiar. Então, eu entendo que se o marido trabalha na roça e a mulher trabalha naquele município ali, limítrofe, próximo, como empregada doméstica, e recebe um salário mínimo, eu entendo que não descaracteriza a condição dele. Mas eu já vi casos, por exemplo, da mulher alegar que trabalha na roça e o cara trabalhava em São Paulo de motorista de caminhão. Não é. Ela não é segurada especial, porque a principal fonte de renda dela não é a roça. É o dinheiro que ficou comprovado que ele recebia muito mais do que a roça. Entendeu? Então ela não vivia da roça. Ela podia até ter uma roça, podia até morar na roça. Mas a roça não era a fonte de subsistência. Tá? Ela deveria ter contribuído, se enquadrado como contribuinte individual, exatamente. É claro. Porque a renda familiar faz com que você tenha quebre-se a presunção de que a renda dela, de que a sobrevivência dela depende da atividade que ela exerce na roça. Observe que regime de economia familiar, a gente leu, o conceito está ligado à subsistência.
Entendeu? Exercício de atividade remunerada. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído, exceto, viu, gente? Exceto se decorrente, que foi aquele exemplo que eu dei. Se você pode contribuir, você pode receber. Não teria lógica ser diferente. Então, receber complementação de benefício de aposentadoria complementar instituídos no termo da lei cooperativa agrícola, sindicato agrícola, não tem problema nenhum, não descaracteriza. Exercício de atividade remunerada. Não, porque ele está dizendo que não é segurado especial. Não, meu bem. Quem possui outra fonte de renda? Exceto se decorrente de benefício que não supere um salário mínimo, exceto se recebimento de benefício de prestação complementar, exceto se exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, tá? Corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto no parágrafo 3º. Ou seja, antigamente permitia esse exercício de atividade remunerado em tempo de defeso, em tempo de entre-safra. Se tirou essa hipótese. Porque existem vários motivos pelos quais você vai exercer, você vai sair da sua roça para trabalhar remuneradamente. Vários motivos. Uma seca prolongada. Uma praga na sua roça. Entendeu? Então a lei resolveu tirar, porque antes só permitia esse exercício de atividade remunerada, desde que fosse no período de defesa ou entre safra, entre uma safra e outra. Hoje se admite, desde que não extrapole 120 dias. Tá? Bom, se o segurado especial se enquadra em qualquer outra categoria de segurado obrigatório de regime geral, ele perde a qualidade de segurado especial. Qual é a exceção? Exercício de mandato de vereador. Se ele se torna segurado obrigatório de outro regime previdenciário, se ele passa no concurso da prefeitura e se vincula ao regime da prefeitura, que é o regime próprio de servidores públicos, ele não deixa de ser, ele automaticamente deixa de ser segurado especial. Se ele participa de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual, como titular de empresa individual, de responsabilidade limitada, em desacordo. O que ele quer dizer com isso? Se você trabalha numa empresa que tem sócios que não são segurados especiais, se você se filia, se torna sócio de uma empresa que não tem como objetivo a atividade agropecuária, fora da região, alguém lhe oferece sociedade na calcinha preta. Aqui é fazer outra coisa, é aqui em cima. Se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado. Ele tem que respeitar o que a lei prevê. É isso, tem que respeitar o que a lei prevê. Certo. É a partir... Se você, vamos imaginar, você trabalha na roça ali, ó. Aí chega seu vizinho, bate na cerca. Fulano, tem um emprego pra você, rapaz. Você não quer ali ir pra São Paulo comigo? Que eu tenho um negócio bom lá, você vai ganhar dinheiro. Bora? Bora. Que horas? Amanhã. Bora. Ele deixa de ser segurado amanhã? A contagem não é no dia que ele passa a exercer a atividade. É a contar do primeiro dia do mês subsequente à ocorrência. Quando o grupo familiar a que pertence excede o limite de utilização de trabalhadores e dias de atividade remunerada. Da mesma forma, a contar do primeiro dia do mês subsequente à ocorrência, se ele passar a exercer outra atividade econômica, se ele passar a ter renda maior do que um salário mínimo dessa outra atividade econômica, se ele passar a receber um benefício previdenciário superior a um salário mínimo, tipo pensa por morte no valor de 10 mil reais, que o irmão dele, ele era dependente do irmão, o irmão deixou para ele. Não pensão do regime geral, de outro regime. Certo? E se ele ficou a vida toda como segurado especial e apenas um mês ou 2 meses ele trabalhou como empregado, chega a ser caracterizado? Depende. Ele trabalhou como empregado na véspera de pedir o benefício ou não? Porque a questão toda é, ele está pedindo o benefício a que ele faz jus, ele está preenchendo os requisitos do benefício a que ele faz jus quando ele é segurado especial ou quando ele não é mais segurado especial? A questão toda é essa. Não, tipo assim, o mês da vida dele, ele trabalhou 2 meses. Depende. Porque depende do benefício que você queira. Porque a questão toda que interfere aqui é a carência. A questão toda é a carência. Tá? Se você exerce uma atividade
de segurado especial. Aí você passa a exercer uma outra atividade, como segurado obrigatório. E depois você volta para a atividade rural. Para você fazer jus ao benefício como segurado especial, você vai ter que cumprir da carência como segurado especial. E a carência vai depender de qual benefício você quer fazer jus. Porque a carência tem prazos diferenciados, a gente vai ver todos eles. Tá? No caso, o trabalho não pode trabalhar assim, até se... Não, ele está falando que se extrapolar, né? Porque ele está falando de perder qualidade de segurado especial. Se você não perde a qualidade de segurado especial, você não tem que se preocupar com isso. Né? Se você exercer uma atividade artesanal, se você exercer um mandato de vereador, se você exercer um mandato de dirigente no seu sindicato de produtores rurais, você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar, no caso como ele falou, se você perde a qualidade de segurado especial. Aí você tem que se preocupar. Bom, então, vamos imaginar que você exceda o limite de utilização de empregados. Passou de 120. Você vai contar que você perdeu, até porque você vai precisar contribuir. Caso você queira manter. Ah, não, olha, eu não quero voltar à segurança especial, tá muito melhor, tô tendo lucro. Quero mesmo aumentar o número de empregados. Quero tornar minha roça ótimo, maravilhoso. A Previdência não quer que você diminua para poder voltar a ser segurança especial. O ideal é que a pessoa se desenvolva e lucre e passe a contribuir como segurado, contribuinte individual. Tá? Então, como é que você conta? Até para você saber quando é que você vai precisar recolher. Você conta a partir do primeiro dia do mês subsequente da ocorrência. Por quê? Porque se você ocorre, digamos que você foi trabalhar em São Paulo em março, no mês de março você ainda é segurado especial, ainda que você tenha ido no mês do mês. Tá? No primeiro dia do mês subsequente, você já deixou de ser. Então você vai ter que fazer seu primeiro recolhimento como segurado contribuinte individual, se for o caso, ou como empregado, caso você tenha assumido vínculo de emprego, aí é a empresa que vai fazer a contribuição. Que dia? Vamos imaginar o contribuinte individual. Dia 15 de maio. Que é o dia que vence para os contribuintes individuais o pagamento da contribuição referente a abril. Porque março você ainda era segurado especial. Ficou claro? Mais ou menos. A gente vai falar em recolhimento de contribuição mais na frente. Então a gente não precisa arrancar os cabelos agora, tá? Passou duas? Não. Facultativo. Que horas são? Ai, que maravilha! Ainda vamos seguir. Bom, segurado facultativo. Segurar. 10 para as 9? Não, eu estava pensando que ela terminava 10. Só vai dar para ver facultativo mais um pouquinho. Segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? Quem não é nada disso que a gente viu. E por que não é nada disso que a gente viu? Porque observe que o segurado contribuinte individual já pega um ramo enorme. Então, o facultativo é aquele que ou está excluído porque a lei determina, ou está excluído porque não tem atividade econômica. Né? Eu não tenho atividade econômica, ou eu vivo de renda, sou um herdeiro, ó que maravilha, não trabalho. Se eu não trabalho, eu não sou considerado produtivo para efeito previdenciário, eu não sou segurado. Tá? Então, o segurado facultativo é aquele que não exerce atividade econômica ou está excluído da lei enquanto exerce atividade, mas essa atividade está excluída pela lei como caracterizadora de você ser segurado, em qualquer uma das hipóteses que a gente viu. Então, existem os segurados obrigatórios. Quais são eles? Empregado, avulso, contribuinte individual, especial, doméstico. Né? Esqueci algum? Não. Estão todos. E nós temos versus obrigatórios, os facultativos. Então, o ato que faz um segurado ser facultativo é um ato de vontade. É um ato de vontade. Só que é um ato de vontade que não é absoluto. Ou seja, não é porque eu quero que eu vou ser. Por quê? Porque existem hipóteses da lei que não lhe permitem assim. Vamos ver quais são eles. Diz aqui. É segurado facultativo 8.212. O maior de 14. Casca de banana, casca de banana, casca de banana. Se vocês forem hoje na lei, vai estar essa redação. Acontece que 14 não foi recepcionado pela emenda constitucional 20 de 98. A emenda constitucional 20 fala. E por que não alterou então o artigo? Porque a emenda constitucional, ela está na Constituição, né? Ela é uma lei da Constituição. E a lei é uma lei ordinária. Então não é assim imediato.
O que a gente entende é que esse artigo não está mais em vigor dessa forma. Por que ele não está mais em vigor? Ele não tem mais eficácia, porque ele não foi recepcionado. E por que ele não foi recepcionado? Porque a emenda constitucional diz que só a partir dos 16. Então, segurado facultativo é aquele maior de 16. 16. Tá? Que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 20, desde que não incluído nas disposições do artigo 12. Qual é o artigo 12 que fala dos outros segurados? Você só é facultativo, se você não for, você é obrigatório. Tá? Podem se filiar facultativamente. Por que podem? Porque, como eu falei, é um ato de vontade. Dona de casa, síndico de condomínio quando não remunerado, diretor do sindicato quando não remunerado, diretor de associação quando não remunerado, sócio de empresa que não exerce nenhum tipo de atividade econômica, vive do lucro, pode ser segurado facultativo. Tá? Estudante, essa lista é exemplificativa, não é taxativa. O estudante acima de 16 anos. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Tá bem? Por que não um brasileiro que presta serviço no exterior? Porque ele pode se enquadrar naquelas hipóteses. E se é ele que está trabalhando no exterior, ele vai estar vinculado ao regime previdenciário do exterior. Por isso que é o cônjuge que acompanha brasileiro que presta serviço no exterior. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório. Desemprego, gente. Desemprego. Você desempregou, não está exercendo atividade nenhuma, está procurando emprego, mas quer contribuir, tem uma reserva? Facultativo. Tá? Membro de... Não. O que tem tempo é que você pode passar, se ficou desempregado, você pode passar de 12 a 36 meses sem pagar e manter seus direitos. Ou seja, manter a qualidade de segurado. Mas vamos imaginar que você pensa a longo prazo. E você não quer ficar sem pagar, porque você sabe que quanto mais você paga, mais tempo de contribuição e carência você tem. Então você opta por, assim que você ficar desempregado, voltar a contribuir. Ótimo. Mas você vai contribuir como o quê? Facultativo, porque você não está exercendo atividade econômica. Tá? Membro de conselho tutelar quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Bolsista e o estagiário que presta um serviço à empresa de acordo com a lei. Por que eu botei em roxo, gente? Porque eu já vi um monte de prova, não foi uma só, que fala assim: é segurado obrigatório na qualidade de empregado, bolsista e o estagiário que presta serviço da empresa em desacordo com a lei. Em desacordo com a lei, a alternativa é certa. De acordo com a lei, a alternativa é errada. O que ele quer dizer? Se o estagiário, o bolsista, tiver prestando serviço na forma que a lei prevê, ele vai ser sempre facultativo. Porém, se a empresa descumprir as previsões da lei de estágio, ele passa a ser segurado obrigatório empregado. Menor aprendiz é contrato de emprego. Ele tem tudo direitinho, o recolhimento previdenciário, FGTS, tudo direitinho. Menor aprendiz se é para assegurado obrigatório empregado. É a única possibilidade de trabalho entre 14 e 16. Por isso que também não pode ser facultativo. Tá? Bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime de previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. O que é isso? Isso é o princípio da universalidade em caráter absoluto. Você é brasileiro, você não está excluído, você não está proibido, você pode participar do sistema. Basta seu ato de vontade. Certo? Mas também não é o princípio da universalidade, que é lindo e maravilhoso, mas ele também não é uma porta escancarada. A universalidade não é uma porta escancarada. O que eu quero dizer com isso? Há limites. Se você é participante de regime próprio de previdência, exceto se afastado sem vencimento e sem possibilidade de contribuição ao regime próprio, você será
facultativo. Você não será facultativo se você participa do regime próprio, mas você pode se afastar com possibilidade de contribuição. Aí eu vou dar um exemplo. Você tem aquelas licenças sem remuneração do serviço público. Imaginar que você pede uma licença, você está cansado, você quer se afastar do serviço público. Você pede uma licença sem remuneração. Se o seu regime de previdência de servidores públicos permitir que você contribua lá, mesmo sem receber remuneração, você não pode se filiar aqui. Por quê? Porque você vai estar protegido lá, você não pode optar. Você tem que se manter vinculado ao regime do qual você faz parte. Exceto se aquele regime do qual você está vinculado não permite. Não permite que você contribua lá. Aí você será acolhido aqui. Entenderam? Estrangeiro sem domicílio no Brasil e nem exercício profissional relacionado ao nosso país. Gente, o nosso sistema é deficitário. O objetivo do nosso sistema é o quê? Oferecer proteção previdenciária, mas não é dar margem a aproveitadores. Você imagine como seria fácil um estrangeiro morando lá e começar a pagar aqui para depois vir se aposentar aqui, ficar aqui nas praias da Bahia. Não é assim. Nosso sistema não é superavitário de forma a ficar chamando pessoas que não têm vínculo nenhum com nossa sociedade para integrar nosso regime de previdência. Tá? Então, por isso, estrangeiro também sem vínculo com o país não tem direito a se filiar. A filiação gera efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. A gente vai falar um pouquinho mais sobre inscrição e filiação, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o segurado facultativo, por ser um ato de vontade, por ele ser o responsável pelo recolhimento previdenciário, ele não tem direito, por expressa previsão legal, a recolher meses anteriores, meses atrasados. E por que ele não tem esse direito? Porque ele não está exercendo atividade econômica anterior. É diferentemente do contribuinte individual. O contribuinte individual pode pagar parcelas retroativas. E por quê? Porque ele comprovando, aí ele vai ter que comprovar que estava prestando o serviço, ele automaticamente se torna um devedor da contribuição previdenciária. E ele sendo devedor da contribuição previdenciária, vai ser autorizado que ele pague os meses que ele se encontra devendo. E ele vai pagar com juros e correção, ainda que parceladamente na forma que a lei prevê. Tá? Já o facultativo não pode. O facultativo, ele só se torna facultativo a partir do primeiro recolhimento e ele não pode pagar contribuições em atraso. No caso de empregador, mas você pode pagar retroativo? Sim, porque é empregado. E hoje em dia, com a lei complementar 150, a obrigação do recolhimento é exclusiva do empregador. O empregado só precisa comprovar aqui o vínculo de emprego, que trabalhava. Se ele prova que ele é doméstico, acabou. Ele não precisa provar mais nada. Aí não tem limite para retroagir. Não tem limite. Agora sim, no caso da cobrança por parte da Receita Federal, que não é o INSS quem faz a cobrança, parte de fiscalização, arrecadação e recolhimento é a Receita Federal, ele vai se limitar à prescrição, que são 5 anos. Exatamente. Mas o trabalhador vai ter direito. O trabalhador vai ter direito a todo o tempo de serviço que ele consiga provar que ele trabalhou. Se ele trabalhou 10 anos, não recebeu nada, o empregador só paga 5 anos e ele tem direito a 10. É. Porque, na verdade, observe, de quem era o dever de fiscalizar o não pagamento da contribuição previdenciária? Da Receita. Não pode o empregado ser prejudicado. O empregado é a parte mais frágil da relação. O empregado tem como obrigar o empregador a pagar o INSS dele e não tem nem a legitimidade. Só para vocês terem uma ideia. Se o empregado quiser entrar na justiça para obrigar o patrão a pagar, sabe o que vai acontecer com o processo? Vai ser extinto por ilegitimidade. O que é legitimidade? Se você não é dono do direito, você não pode cobrar na justiça. Quem é o dono do direito chamado tributo, chamado contribuição social? A União, a Receita, não é o empregado. Então, se ele não pode cobrar, ele também não pode ser prejudicado pela ausência do recolhimento. Mas no caso do FGTS? O caso do FGTS é um direito trabalhista. Aí ele tem direito. Aí é o empregado que tem que cobrar. E também tem que respeitar o prazo de 5 anos. Se passar de 5 anos, prescreve cada mês. Vai passando 5 anos, vai prescrevendo. E 2 anos da saída do trabalho. Saiu do vínculo de emprego, foi despedido, tem 2 anos para buscar. Ok, gente? Continuamos com assunto interessantíssimo, viu? A aula que vem. Manutenção e perda de qualidade de segurado. Depois, logo em seguida, carência. Importante, cai muito.